considere este seguinte cenário aqui. Você tem uma camada de pontos e você quer atualizar a geometria desses pontos, ou seja, a posição real dos pontos, sem necessariamente ter que gerar uma nova camada. Ou, em outras palavras, você editou a tabela de atributos com a posição desses pontos, como eu tenho aqui a tabela com os vértices e as coordenadas em UTM. Então você atualizou esses pontos, seja por qual motivo for, e aí você precisa aplicar essa coordenada à posição geométrica dos pontos no mapa, sem ter que gerar uma nova camada ou ter que editá-los manualmente. E eu vou apresentar aqui dois caminhos, um bem simples, que é pela calculadora de campo, e outro utilizando o Python, o ArcPy. Basicamente, eu vou começar com esse aqui, que é o Point Geometry, que a gente vai aplicar isso aqui na calculadora de campo. Aqui tem uma explicação bem extensa do que se trata essa abordagem aqui do Point Geometry. E inclusive no início da explicação ele fala justamente isso. Em muitos fluxos de trabalho de processamento você precisa executar operações específicas usando informações de coordenada e geometria, mas não necessariamente deseja passar pelo processo de criação de uma nova classe de feição, uma feature class, né? E nem que seja ela temporária. E como nós vamos utilizar essa função aqui? Basicamente essa aqui, ó. ArcPy.pointGeometry. A gente consegue aplicar ela diretamente na calculadora de campo. Então vamos lá. Primeiro, seguindo essa direção aqui da atualização da tabela de atributos, eu vou fazer um join com novas coordenadas. Cadê o join? Aqui. O join. Eu vou trazer a tabela com novas coordenadas. Eu vou usar o campo de indexação que é o vértice. Vou validar. Deu os 30 registros normais. E aqui eu tenho um campo com novas coordenadas. Observe que alguns campos mudaram aqui, ó, do valor. Tá? Que são esse que está enquadrado aqui no mapa. Então eu vou atualizar, calculando o campo normal. Eu vou trazer a informação do novo campo aqui. E agora para o Y também. Ok? Eu posso remover o join, se eu quiser. Ó, observem que eu atualizei o campo de coordenadas, mas isso não significa que vai mudar automaticamente aqui no mapa. Ou seja, eu estou com coordenadas a princípio atualizadas na tabela de atributos, mas desatualizadas no meu mapa. E aí é que entra a utilização desse campo aqui, ó, que é um campo criado automaticamente nos layers e nas outras extensões da shapefile, que é esse shape aqui, que ele recebe, né, o atributo de point, porque é uma camada de ponto. Então a gente vai usar a calculadora de campo de novo aqui dentro. Deixa eu buscar aqui de novo a fórmula que está no... Então aqui já está apontando para o campo shape. Eu só preciso buscar aquela fórmula, a função, né? Trazer para cá. E aqui eu vou mudar. Aqui eu vou apontar para ArcPy point. Vou abrir o novo parêntese e vou listar
os dois campos de coordenada. Vou fechar aqui de novo o parênteses. E vou validar, tá tudo certo aqui. Vamos testar, ver se vai funcionar. Eu vou, inclusive, habilitar aqui o desfazer. Tá aí. Atualizou a posição dos pontos que eu queria. Observem que estava fora de ordem, agora está seguindo a ordem, né, de uma possível correção dentro desse cenário. Eu vou voltar. Aqui, no caso, ele aplicou uma edição, porque eu habilitei o botão de desfazer. E por isso que ele habilitou aqui, ó. Só vai ficar definitivo quando eu salvar mesmo isso aqui. Eu vou descartar essa alteração para a gente aplicar agora outra abordagem. Usando o ArcPy mesmo dentro do Jupyter Notebook integrado aqui do ArcGIS. Vamos primeiro começar aqui nomeando as etapas do trabalho, né? Vamos definir o caminho da camada. Ou chamar a camada, né? A gente vai criar. Na verdade, eu vou pausar aqui e vou voltar na outra opção que a gente vai usar agora. Que é esse aqui. Update cursor. Ele tem aplicações diferentes. Então vamos só ler aqui o resumo inicial. Os cursores de atualização, o update cursor, podem ser iterados usando um loop, tá? Um loop for. Esses cursores de atualização também oferecem suporte de instruções para definir a iteração e auxiliar na remoção de bloqueios. No entanto, usar uma instrução del para excluir o objeto e agrupar cursor é uma função para que o objeto do cursor saia do escopo deve ser considerado para a proteção contra todos os casos de bloqueio. Não ficou muito claro, né? Mas se a gente olhando aqui dentro das especificações, nós nos deparamos com isso aqui, ó, que é o shape at xy, né? O shape @xy, que é o que? É como ele vai acessar a geometria daquela camada, tá? Que são esses tokens aqui. Ó, informações adicionais podem ser acessadas usando tokens como o ID no lugar do nome do campo. Então, se a gente for observar a aplicação em Python standalone aqui dessa função, ele coloca algumas aplicações aqui possíveis para buffer, para a atualização do campo em si, ó. Basicamente a gente vai seguir esse princípio aqui, mas com uma pequena alteração para ele aplicar a nova geometria dos campos, tá? Das coordenadas. Então vamos lá. A gente vai agora aplicar isso aqui, ó. Criar a atualização do cursor. Então vamos lá para o ArcGIS de novo. Então a gente cria um cursor de atualização para iterar sobre a feição. Então, nesse tópico aqui, já vai tá a iteração das coordenadas e a atualização do campo, da geometria. Então vamos lá. Primeiro importando o ArcPy. Definir o caminho da camada. Uma forma interessante que eu acho, em vez da gente apontar a camada daquela forma tradicional, por exemplo,
feature class e o caminho, né? A gente abre, coloca o caminho da camada, né? Barra diretório C, né? Por aí vai. Eu vou usar a abordagem aqui que é usando o ArcGIS Project. Então a gente vai declarar o projeto. E aí vem arcpy.mp.arcgis project. E o projeto a gente declara aqui como current. O projeto corrente, talvez. Current. E aí vamos dar o nome declarar a variável que é a camada que a gente vai trabalhar. E o nome da camada é essa aqui, ó. Vértice, que eu converti a tabela de pontos para uma feição de pontos. Né? Vamos ver se eu errei alguma coisa. Tá tudo certo. Nós declaramos o projeto e a camada que a gente vai utilizar. E agora vamos criar o loop com o update cursor. Então, para o arcpy.da. Esse DA eu não estou lembrando agora, mas é a categoria de processamento e que se enquadra esse update cursor. Né? Categoria de análise. Então, as ferramentas do ArcGIS Pro são categorizadas em tipos de processamento. Né? E a gente vai colocar aqui o update cursor. Para não errar nada. Vou copiar aqui logo. Tá aí, arcpy.da update cursor. E aqui a feature. Eu vou colocar minha feature class aqui. E os campos. Aqui que a gente tem que ter atenção. Eu vou começar, assim como a gente olhou aqui atrás, sobre o token. Esse token aqui, ó. Uma tupla, né? Uma tupla das coordenadas x e y, que é o centroide do recurso, né? Da feature. A gente vai declarar os campos utilizando esse token. Então, vírgula, vou abrir a chave aqui. Shape at xy. Vírgula, os campos x, y agora. X, depois y. Tá, vamos continuar vendo aqui nossa referência. E ele começa um loop, tá? Para obter as coordenadas. Então eu vou até copiar aqui para agilizar. E aqui sim ele vai obter as coordenadas, tá? As coordenadas x e y da tabela. Ok, então x, a gente vai começar com a linha 1. Valor do campo x. E y, linha 2. E agora sim a gente vai atualizar a geometria. Com as novas coordenadas.
E aí que é uma coisa que não tem aqui, que eu pesquisei em outros fóruns, né, para descobrir como aplicar essa correção de coordenadas especificamente. A gente inclui esse linha zero, o zero, igual a x e y. E aí a gente pode finalizar com isso aqui, que é para salvar as alterações. No caso aqui, ó, atualizar o cursor com a lista atualizada. E com isso finalizamos aqui a construção do script ArcPy para atualizar os pontos de fato aqui. Vamos ver se tem uma coisa errada. Vamos rodar. Lá. Uma peculiaridade em relação à tabela de atributos, ao cálculo de campo na tabela de atributos, é que aqui no cálculo de campo a posição atualiza em tempo real. Né? Você, inclusive, vê o ponto se mexendo lá. A não ser que a gente queira também habilitar uma instância de edição aqui no Jupyter Notebook, né? Mas eu não fiz isso aqui para simplificar e mostrar direto o código, né? Mas poderia ter iniciado aqui uma instância de edição sobre a camada para ter esse controle e rastreabilidade sobre a edição que foi feita. Mas para eu agora confirmar que isso foi feito, eu vou remover a camada aqui e vou incluí-la de novo. Essa aqui. Então tá lá. Ó. Os pontos agora foram atualizados. Igual. Da mesma maneira que foi atualizado anteriormente com a calculadora de campo. É interessante ter esse script à mão, porque isso aqui pode servir tanto o da calculadora de campo como esse em ArcPy, em Python ArcPy, porque ele pode compor uma possível automatização e um processo, né, mais elaborado de geoprocessamento. Então, se você tem, por exemplo, um dado de pontos, um dado cadastral, e possivelmente esse dado precise sofrer correções periódicas, correções específicas, né, em algum momento, sendo que você não pode ficar apagando a camada atual e republicando novas camadas, e sim você precisa atualizar a camada existente, né? Isso aqui é uma boa abordagem, as duas formas, né, para você aplicar nas suas tarefas de geoprocessamento e possíveis automatizações. Eu vou fazer outro vídeo sobre esse mesmo processamento, só que no QGIS. Então, acredito que no dia seguinte da publicação desse vídeo eu publique também o mesmo raciocínio aqui, utilizando o PyQGIS. Então, já peço para vocês se inscreverem no canal, ficar ligado. Eu vou começar a postar mais vídeos como esse e discutindo sobre estratégias e abordagens para facilitar nossas tarefas de geoprocessamento.